provocando a ira de Deus. A Bíblia fala que nós podemos provocar a ira de Deus. E como é que isso acontece? Com a feitura de imagens. Vamos ao texto de hoje? Salmos 78, 58 diz assim: pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com suas imagens de escultura. Os altos que ele diz aqui eram locais de adoração, onde se colocavam vários deuses ali, né, que eles acreditavam naquela época, e eles adoravam ali a esses deuses. Só que o povo também adorava a Deus. Então o Senhor está falando aqui sobre adorar a Deus e adorar a outros deuses, né, que aqui chama de altos, que eram lugares de adoração e que havia imagens ali. E fala também sobre imagens, né? Então, ó, lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com suas imagens de escultura. Percebeu que aí nesse versículo diz que a ira de Deus foi provocada por isso? E que com imagens de escultura o seu zelo foi despertado. Lembra do último vídeo em que nós falamos do zelo do Senhor? Ele está dizendo aqui que por ele ser um Deus zeloso, não tem como não despertar nele o zelo quando ele vê uma situação dessa, de feitura de imagem, de adoração à imagem. Por quê? Porque Deus quer ser o único. Ele não divide glória. Se ele é o seu Deus, você não pode ter outro Deus. Você tem que ter apenas ele como Deus. Não dá para servir a dois senhores. Deus não aceita isso. Já vimos no vídeo anterior que por ele ser um Deus zeloso, que ele visita o que ele chama de maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E aqui nesse verso que a gente está lendo agora, ele fala que o zelo dele é despertado, ou seja, quando se faz imagem de escultura, o zelo dele é despertado e a consequência é geracional e é péssima. O que isso significa? Ora, se a sua avó, se até a sua bisavó foi idólatra, tiver feito imagens de esculturas, tivesse prostrado a imagem de escultura, você está sendo visitado por causa do que Deus chama de maldade dela, que é se prostrar diante de imagem. Mas isso é um assunto que eu não vou me estender aqui, não é o foco, tá? Então, continuando aqui, o que precisa ficar claro é que imagens não agradam a Deus. Lá em Isaías 40, 19 a 22 diz assim: o artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar a imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Esse texto é muito interessante porque aqui Deus faz uma comparação, como que uma imagem não é nada, é apenas um objeto feito de madeira, que às vezes é coberto de ouro, e como que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele está sentado sobre o globo, que ele estende os céus, faz dele tendas. É como se Deus aqui está assim, se indignando. Como assim você se prostra diante de uma imagem ao invés de se prostrar diante de mim? É a mim que você tem que adorar. É diante de mim que você tem que se prostrar. Perceba que nesse texto há uma ironia, né? Porque ele diz que a pessoa ainda vai buscar um bom artífice e vai cobrir a estátua, né, de ouro e tudo. Ou seja, mesmo com toda essa riqueza, com todo esse cuidado, com todo esse talento do artista, a imagem nem sequer
se move, né? É só um objeto, não interessa se foi feito por um bom artífice, não interessa se está coberta de ouro, é só um objeto. E Deus é o Deus Todo-Poderoso. Se a imagem não pode sequer se mover, ela sequer pode sair da sua estante e caminhar até a escrivaninha do seu quarto, o que ela pode fazer por você? Deus está aqui dizendo, você tem que se prostrar, fazer os seus pedidos a mim, eu que tudo posso, eu sim. Aquele que por sua obra criadora, né, manifesta toda a sua glória. Quem olha para os céus não pode dizer que desconhece, não pode dizer que não vê a glória de Deus, porque Deus fez tudo isso, a obra criadora de Deus manifesta a glória de Deus. As interrogações no texto bíblico demonstram a indignação de Deus. Como assim você deixa de estar diante de mim para estar diante de uma imagem, ainda achando que sou eu lá? A estátua sequer pode se mover. Sabe quando passamos por situações de injustiça em que nós temos que ficar nos explicando? É bem desagradável, não é? Pois aqui é Deus, só que Deus é tão amoroso, é tão paciente conosco, que Ele se explica. Ele está aqui explicando. Olha, gente, presta atenção. Isso aqui é um objeto, não tem poder algum, nem mesmo para se mover. Mas eu sou Deus. Eu não quero que vocês façam imagens de escultura. Eu quero que vocês, creiam, pela fé, sem precisar ter objeto algum, e que vocês se prostrem diante de mim. Eu fiz os céus. Eu fiz toda a obra criadora, feita por mim. Olhem e percebam, vejam como eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí, porque Ele nos ama, Ele fica explicando quem Ele é, para ver se a gente entende. É inadmissível para Deus compará-lo a qualquer outra coisa. Ele é Deus. Nós precisamos estudar as Escrituras. Esse é o melhor conselho. A gente precisa perceber e entender a verdade que está nas Escrituras, para que possamos saber a vontade de Deus e poder agradá-lo, para que a gente não esteja desagradando a Deus sem saber. Precisamos ter o conhecimento para poder agradar a Deus. Porque quando a gente desagrada a Deus, isso pode ter consequências drásticas, terríveis, não só para nós, mas também para as próximas gerações. Se você é alguém que ama a Deus e deseja do fundo do seu coração agradá-lo, você precisa estudar a Bíblia, entender o que de fato agrada a Deus para fazer e entender o que desagrada a Deus para não fazer. Se está na palavra dele que não é para fazer imagem de escultura, que não é para se prostrar diante de imagem de escultura, então, se isso desagrada a ele, então faça conforme é a vontade dele, conforme ele deixou aqui o ensino na tua palavra, para poder a gente seguir. A passagem de Caim e Abel, quando eles oferecem um sacrifício ao Senhor, uma oferta ao Senhor, a Bíblia fala que Deus não se agrada da oferta de Caim. O que Caim devia ter feito, o que nós devemos fazer, Se Deus não agradou da minha oferta, o que eu devo fazer? Eu devo saber o que é que agrada a ele para poder fazer. Ora, se ele viu que Deus se agradou da oferta de Abel, o que ele deveria fazer era fazer a oferta como Abel fez, e de todo o coração, com o coração limpo, com o coração disposto a agradar a Deus. Não, o que ele fez? Ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva de Deus, e ele ficou com tanta raiva que ele matou o irmão. Olha só que absurdo. Mas veja bem, por quê? Por que a oferta dele não foi aceita? Por que não agradou a Deus? Se ele fez, ele deu o melhor da terra, aquilo que ele achava que era o melhor. E se ele fez de todo o coração dele, como está lá em Gênesis capítulo 4, versos 5 a 7, você vai ver lá que ele fez o melhor, que ele achava que era melhor, e fez de todo o coração. Por que então que Deus não se agradou? Simplesmente porque não era a vontade de Deus. Entenda uma coisa, se não é a vontade de Deus, ainda que a seus olhos pareça muito bonito, parece que você está oferecendo o melhor para Deus, se não é a vontade de Deus, então não é para fazer.
Deus quer de nós a obediência. Nós devemos fazer a sua vontade, não a nossa. Não é o que a gente pensa, é o que Ele diz, é o que Ele quer, é o que Ele pede. E se Ele diz, não faça imagem de escultura, não se encurve a ela, o nosso papel é apenas obedecer. Faça a vontade de Deus, obedeça o que Ele diz na sua palavra. Leia a Bíblia. A verdade nos liberta. Precisamos ler a palavra e se cremos nela, devemos fazer conforme o que está escrito nela.